Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e no vídeo de hoje tu vai aprender a perguntar e informar as horas em espanhol. Esse é um aspecto básico da comunicação que pode ser fundamental durante uma viagem, por exemplo. Por isso fica comigo até o final. Vámonos! Para começar, vamos ver como perguntar as horas em espanhol. É bem simples, basta perguntar que hora es. Mas repara que tem uma diferença entre essa frase em espanhol e em português, já que a gente costuma perguntar que horas são com o verbo ser no plural, enquanto no espanhol o verbo está no singular, es. Então a pergunta é essa, que hora es? Já a resposta tem uma característica interessante. Se vamos dizer que é 1h da tarde ou da madrugada, dizemos es la una no singular. Agora, a partir das 2 horas, temos que conjugar o verbo no plural, como por exemplo, son las dos, son las tres e assim por diante. Repara que em todas as frases que eu usei como exemplo aparecem os artigos determinados femininos, la e las. Sempre temos que usá-los para informar as horas. Então, só para reforçar, podemos dizer son las 5, por exemplo. Outra informação importante é que para dizer as horas no dia a dia, em situações de comunicação corriqueiras, a gente pode se basear no relógio analógico, que vai de 1 a 12. Neste caso, pode ser necessário informar se estamos nos referindo ao turno da manhã, da tarde ou da noite. Por exemplo, la cita está programada para las 2 de la tarde, ou também, la fiesta comenzará a las 7 de la noche. Só para deixar claro, dizemos mañana para o turno da manhã, tarde para o turno da tarde e noche para a noite. Também existem algumas expressões para informar horas exatas e também os minutos. Se falamos de uma hora exata, podemos dizer son las 6 en punto. Mas também basta dizer son las 6. Já para informar um horário com minutos, temos que usar a conjunção y, que equivale à nossa e do português. Neste caso é possível dizer es la 1:40 ou son las 5:22. Existem alguns minutos que podem ser apresentados de mais de uma forma. É o caso do 15. Por exemplo, podemos dizer es la 1:15, mas também é possível dizer es la 1:15. Outro caso é o 30. Em português, podemos dizer que são 2:30 ou 2:30. Em espanhol, isso também acontece, ficando son las 2:30 ou son las 2:30. Depois que passamos da primeira metade de uma hora, também podemos nos referir a determinados horários de uma forma diferente. Em português, podemos dizer algumas horas como são 15:15 para nos referirmos às 3:45. No espanhol, isso também é possível, mas em vez de dizer quanto falta para a próxima hora, dizemos a hora seguinte menos os minutos que faltam para ela chegar. Calma que eu vou explicar isso com exemplos para ficar mais fácil. Imagina que são 13:45 da tarde. Em espanhol podemos dizer son las 13:45, mas isso não é muito comum, pois existe outra forma de informar esse horário que seria son las 4:15 e ainda son las 4:15. O mesmo vai acontecer nos demais horários, como son las 4:10 e son las 4:05, que equivalem às 10:04 e às 5:04 respectivamente. Mas é importante comentar que essa espécie de contagem regressiva acontece com todos os horários após o 30. Se você está curtindo saber como informar as horas, pode ser que goste de aprender a dar e perguntar informações pessoais em espanhol. Eu já publiquei um vídeo sobre isso aqui no canal e vou deixar o link dele nos cards para que você possa assistir. Continuando com as horas, o horário das 12 também pode ser dito de algumas maneiras. Podemos falar son las 12, mas também podemos dizer es mediodía ou es medianoche. Repara que para meio-dia e meia-noite temos que conjugar o verbo no singular. Outra informação legal é que no dia a dia a gente pode arredondar as horas quebradas. Por exemplo, se são 2:03 da tarde, podemos dizer son las 2 passadas. O mesmo acontece com horários quebrados quando falta pouco para completar mais uma hora. Por exemplo, se são 5:58, podemos dizer son casi las 6. E aí, conseguiu aprender a perguntar e informar as horas em espanhol? Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Antes de finalizar, que tal uma informação complementar? Existem algumas frases relacionadas às horas que podem ser necessárias em determinados contextos. Por isso eu separei uma listinha com algumas delas. Olha só. Que hora tienes? Que hora você tem? ¿Tienes hora? Você tem horas? ¿Cuánto quedamos? Marcamos para quando? A que hora quedamos? Para que hora a gente marca? E é isso. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha sido muito útil para o seu aprendizado. Para me mostrar que conseguiu aprender, que tal colocar nos comentários que horas são agora, neste exato momento em que você está vendo esse vídeo? Em espanhol, claro. Antes de sair, gostaria que você clicasse no curtir, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Hasta pronto!